Fala galera, beleza? Bom, tudo bem aí? Vamos lá. Eu vejo muita gente discutindo na rede social, muita gente falando sobre mobilização passiva no paciente sedado e todo mundo afirmando que faz a mobilização passiva e vê resultados no paciente. Bom, falando de ciência, toda vez que eu vou falar de ciência, que eu vou discutir evidência científica, eu tenho que lembrar do tripé. A melhor evidência científica, mais a experiência clínica, mais o paciente. Se alguma coisa dessa tríade se quebrar, acabou. Eu posso ter a melhor evidência, ter a melhor experiência clínica, mas o paciente não se adaptar. Acabou. Então vamos lá, vamos passar para pensar um pouquinho agora na mobilização passiva. Eu posso dividir a mobilização passiva naquela manual, que eu faço com a minha mão, e naquela que eu faço com aparelhos, tipo Kinect, Cajumoro, Motomed, entre outros. Eu realizei uma busca na PubMed para verificar se tinha alguma coisa nova. E eu não achei nada novo. Existem vários estudos de mobilização passiva, não muitos, mas existem alguns, muito interessantes inclusive, mas que usam muito aparelhagens. Então assim, eu entendo todo mundo que fala que eu faço mobilização passiva para evitar osteopenia, porque tem descarga mecânica óssea, para evitar que o paciente tenha encurtamento, porque eu estou mobilizando, então eu penso na plasticidade muscular. Eu mobilizo para ter, sei lá, uma melhor lubrificação articular. Eu entendo todos esses benefícios que as pessoas listam. O que eu quero que as pessoas entendam é, na ausência da evidência, a hipótese é nula. Se eu não tenho evidência, eu não posso afirmar que algo funciona. Eu tenho que trabalhar com a hipótese que não funciona. E trabalhar com a hipótese que não funciona não é que eu estou afirmando que não funciona. Eu estou supondo que não funciona porque eu não tenho como provar que funciona. Então isso significa ausência da evidência, a hipótese é nula. Eu não vou afirmar que algo funciona se eu não tenho como provar. E o que eu vejo nas discussões são coisas muito ideológicas. Você posta, por exemplo, que mobilização passiva não tem evidência, as pessoas ficam bravas e começam a falar, eu mobilizo e eu vejo isso, eu mobilizo e eu vejo aquilo. Quando eu afirmo que eu faço algo e eu vejo o benefício, ou seja, na minha prática clínica funciona, eu estou tendo um probleminha chamado confundidores da prática clínica. Então eu não posso afirmar que algo funciona. Então existem alguns confundidores da prática clínica que fazem com que me induza a erro quando eu falo que eu faço algo e eu vejo que funciona. Muitas vezes não está funcionando. Muitas vezes é a história natural da doença, é uma regressão para a média, é uma afirmação do paciente que você leva em consideração, é um desfecho que a gente diz substitutivo, que não vai fazer muita diferença e que muitas vezes a gente se perde nessa análise. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E quando nós pegamos estudos de mobilização passiva, não tem nenhum estudo que me prove que eu reduzo contraturas musculares. Por exemplo, eu peguei uma revisão da Cochrane esses dias, postei na minha página, e joguei até no meu canal de Telegram, e essa revisão da Cochrane foi feita em pacientes neurológicos e não neurológicos e que não estavam sedados, que tinham tônus muscular. E fazendo alongamento nesses pacientes não foi possível reduzir contratura em nenhum desses grupos. Nos pacientes neurológicos, inclusive, você não conseguiu reduzir, por exemplo, a hipertonia muscular. E um outro estudo que mostra a mobilização passiva manual foi a mesma coisa. Nós não tivemos redução das contraturas nesses pacientes neurológicos e não neurológicos e nem redução da espasticidade no caso do paciente neurológico. E quando eu pego estudos que verificam pacientes em terapia intensiva, eles trabalham muito com a parte hemodinâmica. Tem ou não tem aumento de VO2? Tem ou não tem aumento de extração de oxigênio? Aumenta índice cardíaco? Talvez sim. Aumenta a frequência cardíaca, PA? Sim, pode aumentar, porque a gente tem mecanoseptores, mecanorreceptores nas articulações. E dependendo da movimentação que eu faço e do nível de movimentação que eu faço, eu posso ter alteração sim na frequência cardíaca e na PA do paciente. Mas essas alterações são muito mais vistas quando eu faço mobilização com um aparelho tipo Motomed ou Kinect do que eu fazer com a minha mão. Então, para a mobilização passiva feita com a mão, eu não tenho evidência.
para a mobilização passiva com aparelhos como o tipo Motomed, eu tenho evidências, por exemplo, de um estudo que comparou a mobilização de quadríceps de um lado de uma perna e na outra perna não mobilizou. E eles verificaram que a massa muscular foi perdida nas duas pernas, mas o membro que foi mobilizado com o Motomed manteve maior massa muscular que o membro não mobilizado. Eu tenho aparelhos com o Kinect, por exemplo, que diminui e aumenta fluxo sanguíneo para prevenção de tromboembolismo pulmonar. Eu tenho, por exemplo, estudos com a cinta pneumática, com a bomba pneumática, com meias compressivas. Né? Então, tudo isso que eu tento fazer com a mobilização passiva, nem sempre eu consigo ter resposta. Quando eu faço mobilização passiva, eu aumento o fluxo sanguíneo arterial. Tem vários estudos mostrando isso. Tá? Mas será que isso é suficiente para prevenir tromboembolismo, por exemplo? Porque eu preciso pensar o seguinte: de todos os objetivos que eu quero, manter ADM, manter integridade articular, diminuir TVP, eu preciso lembrar que eu mobilizo meu paciente em torno de 20 a 30 minutos, divido essa mobilização em pelo menos os dois braços e as duas pernas, né? Várias articulações, e a gente faz isso 2 a 3 vezes por dia, e o resto do dia o paciente passa imóvel sem mobilização. E sem contar que quando eu uso aparelhos eu faço mobilização por pelo menos 30 minutos 3 vezes ao dia e com mobilização no mesmo ritmo durante 15 a 20 minutos, 30, 40 minutos. O estudo do Motomed, por exemplo, o paciente ficou praticamente 10 horas ao todo ali de mobilização. Então a gente precisa pensar nisso. Eu não estou falando para vocês aqui, olha, a partir de hoje não mobilizem os pacientes de vocês. Não. A conduta é individual de cada um. A minha questão e a minha opção em gravar esse vídeo é falar para vocês o quê? Não afirmem que a mobilização passiva manual que vocês fazem funciona, porque a gente não tem evidência. Eu preciso ter um estudo controlado, um estudo aleatório com grupo de intervenção e controle para saber se isso tem resultado. Né? Então a gente às vezes se confunde. As pessoas pegam um estudo observacional que lança uma hipótese e acha que o estudo observacional prova algo, ele não prova. Às vezes pega uma série de casos. Então a gente tem que começar a pegar a metodologia também, digerir ela devagar e digerir ela corretamente para que a gente consiga interpretar os dados e a gente consiga levar isso para a prática do dia a dia. Tá bom, gente? Então não estou falando aqui para vocês não mobilizem. Cada um sabe da sua conduta, cada um sabe das suas escolhas. A questão aqui de gravar esse vídeo é para falar para vocês que infelizmente nós não temos evidências até o momento desse tipo de abordagem e eu vou deixar inclusive algumas referências nesse vídeo e dependendo da rede social que você estiver assistindo esse vídeo, você não vai conseguir baixar, como por exemplo o Instagram, porque ele não me autoriza a deixar links. Então eu recomendo você ou entrar no meu canal do Telegram para baixar esses artigos que eu vou deixar lá, ou entrar no nosso canal do YouTube, onde eu também vou postar esse vídeo, tá bom? Então, gente, um abraço, e aí foi só uma reflexão para nós.